Fala pessoal, bem-vindo ao 5º episódio do Solitudecast. Eu sou o Paulista, estou aqui com você como seu mentor, seu amigo ou seu colega de caminhada, caso você faça caminhada igual eu. No caso, igual eu falei agora, eu estou caminhando, então caso você ouça um barulho diferente, é porque eu estou no meio de uma trilha muito interessante. E hoje eu queria falar um pouquinho de um relato pessoal meu, de como eu transformei conversas e falar demais, que era uma coisa prejudicial meu, por uma coisa que me ajudou bastante, que é liderança e também o falar em público. No meu caso, eu tinha muito problema com professores. Os professores sempre, até minha mãe pode falar isso, se um dia a gente conseguir entrevistar ela, mas minha mãe pode até falar um pouquinho sobre esse negócio, que todas as reuniões de pais, toda vez os professores reclamavam, ele é atencioso, ele presta um pouquinho da atenção, porque às vezes eu não prestava atenção nas aulas, mas ele presta um pouco da atenção dele nas aulas, ele ajuda os colegas no que ele pode, ele sempre está ajudando os colegas, e só que ele tem um problema, mãe, era assim que ela relatava para mim. Ele tem um problema, que ele conversa demais, e também ele gosta de falar demais, e isso para mim era um grande problema, porque alguma parte sim me prejudicou bastante. O meu 6º ano, antes eu tinha problema de falar isso, mas hoje não tenho mais. Minha 6ª série, eu repeti o 6º ano, por desleixo meu, que eu comecei a conversei demais, brinquei bastante e acabei não fazendo o que eu tinha que fazer, que era estudar e prestar atenção. Mas eu superei isso, foi acho que um dos piores anos que aconteceram na minha vida. Foi ter perdido esse ano, porque eu vi minha mãe ficando triste também, por causa que eu perdi esse ano, porque além de tudo, né, além de eu ter aquela triste situação, que com certeza foi totalmente culpa minha, mas eu também tinha minha mãe, que minha mãe se esforçou tanto, ela não queria que, mesmo ela me perdoando tudo, lógico que sua mãe vai te perdoar caso aconteça isso com você, ou já aconteceu com você, ela vai entender tudo o seu caso, mas é triste ver sua mãe ter tanto esforço, ter trabalhado tanto, ter lutado, te ajudado tanto nos trabalhos e você não ter feito o correto, entendeu? Isso é um grande propósito meu, que às vezes, por mera espontânea vontade, do nada, esteja sozinho, às vezes dá umas vontade de falar assim, meu Deus, eu vou desistir de tudo, eu não consigo e tal, e saber que tem pessoas lutando por mim, como familiares, minha mãe, minha avó, me ajuda bastante a continuar, né? É meu propósito. Mesmo que não seja nada pra mim, que eu não conquiste nada pra mim, mas eu quero pelo menos dar orgulho pra eles e lutar por eles, entendeu? Então às vezes quando eu penso em desistir é por eles que eu penso. E depois de toda essa confusão de falar tanta reclamação, um pouquinho continuou, eu continuei conversando com meus colegas, que conversas é uma coisa que eu gosto bastante, conversar com as pessoas. Aliás, eu tô conversando com as pessoas mesmo estando sozinho, que eu estou fazendo um podcast, então você vê aonde esse hábito de falar com as pessoas levou, mas também foi o prejuízo ou uma dificuldade minha, que era parar de falar, que me levou a ascensão, digamos assim, me levou a uma evolução. Porque eu comecei a usar para as coisas certas. Eu percebi que eu era comunicativo e que comunicar com as pessoas era uma coisa muito forte. Então, falar em público para mim não era um problema. Eu gosto de falar em público. Não tenho vergonha nenhuma. Às vezes eu tenho. Às vezes agora eu tenho umas dificuldades assim. Mas é só de vez em quando. Só quando é um assunto meio chato para falar, eu não gosto de falar. Mas falar em público é um prazer para mim. Fazer trabalhos, apresentações, é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu transformei toda aquela opinião ruim que meus professores e minhas professoras tinham de eu falar muito, e eu transformei uma coisa boa. Lógico que elas tinham razão, não vou culpar meus professores, porque ter um aluno que fala demais na aula é chato. É sim, eu era chato, atrapalhava bastante a aula, mas eu transformei isso numa coisa boa. E falar demais assim, pode ser para alguns meio ruim, mas eu gosto. Eu transformei isso em uma coisa boa para mim. Eu gosto de falar.
deixa eu falar em paz. Se você não quer que eu não fale, beleza, tchau pra você. Mas eu vou continuar falando, mesmo que você não queira. Então é isso. Então, às vezes você pode transformar uma coisa ruim na sua vida, uma coisa que várias pessoas criticam e que algumas pessoas não gostam, e você pode transformar ela, você pode mudar ela, com o mesmo contexto, né? Pode mudar ela e transformar algo em bom. Isso não foi uma coisa que eu refleti bastante, mas com certeza naquela idade que eu estava, do 6º ano, e outros eu devo ter pensado bastante, parar de falar e outras coisas. Mas eu transformei isso em algo bom. E algumas pessoas também me ajudaram, que alguns professores tinham outra visão. Eles me davam coisas para fazer que eu conseguia usar a minha fala e também o meu entendimento, né, o meu discernimento, para conseguir mostrar meu talento de falar, o dom de falar para outras pessoas. Tem bastante fala, né, nesse podcast. Mas era só isso, galera. Muito obrigado por eu ter alugado um pouquinho o seu ouvido. Hoje foi um pouquinho mais curto. Tô tentando fazer esse podcast um pouquinho mais curto. Vou tentar também colocar tudo no YouTube para vocês ouçam com mais facilidade. E deixe seu comentário ou me pergunte algo que você queira que eu fale no privado ou em público também, não tem problema. E é isso. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você estiver falando. E até logo. Tchau!